Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma lição da nossa unidade 2. Nessa unidade 2 nós estamos falando sobre o homem. Nós vimos sobre o homem na lição passada sobre o pecado. E nós queremos continuar falando sobre o pecado porque falar sobre o pecado é muito importante. E nós precisamos entender sobre o pecado. E hoje eu quero falar com você nessa lição sobre a natureza do pecado. Quando a gente fala do pecado, o que nós queremos dizer? Tá? O que vem a ser o pecado? O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão da lei. Isso nos fala os nossos símbolos de fé. Tá? O nosso catecismo fala sobre isso. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Tá certo? Então, essa é a pergunta do nosso catecismo. Nós podemos ver essa ideia, por exemplo, na primeira epístola que João escreve, no capítulo 3, no verso 4. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós falamos de pecado, essa é a nossa definição de pecado, do nosso catecismo. Mas nós também temos mais outras coisas sobre o pecado. Tá? A Bíblia nos fala que o catecismo fala sobre qual o fim principal do homem. A primeira pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Aí a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O homem foi criado com um propósito, o propósito de glorificar a Deus, de honrar a Deus. Mas nós, com o pecado, nós não fazemos isso. Nós, como pecadores, quando nós somos pecadores, nós não conseguimos honrar a Deus e glorificar a Deus na sua totalidade, tá? Quando nós falamos do pecado, nós estamos falando das palavras gregas e hebraicas, tá? Nós estamos evocando o que diz. E tantas palavras gregas quanto hebraicas para pecado têm a ideia de errar o alvo, tá? Pecado em grego e hebraico é errar o alvo. E nós vimos qual é o nosso alvo. O homem foi criado para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo fala o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de modo como recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o nosso alvo, gente, é agradar a Deus. E nós agradamos a Deus de diversas formas, tá? Mas nós desagradamos a Deus quando nós cometemos pecado. Pecado é errar o alvo. O nosso alvo é glorificar a Deus. Quando pecamos, nós não estamos glorificando a Deus. Mas quando nós falamos sobre pecado, gente, nós podemos dizer algumas coisas sobre ele. O pecado, ele não tem existência autônoma. O pecado não existe em si. O pecado, ele não foi criado com o homem. O homem, o pecado não existe sem o homem, tá? Ele não tem existência autônoma. Existe pecado sem o homem, não. Nós pecamos, por isso existe o pecado. Ainda mais, o pecado é sempre em relação a Deus e a sua vontade. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a vontade de Deus, nós não fazemos a vontade de Deus. A fonte do pecado é o coração do homem. O pecado nasce no homem, tá? E a fonte do pecado é o coração do homem. Por exemplo, nós podemos ver em Provérbios no capítulo 4, no verso 23. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 4, no verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, vamos ver o que diz Jeremias 17, no verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, principalmente o texto de Jeremias, ele fala sobre a corrupção do nosso coração. O nosso coração, ele é corrupto, ele é mau.
Depois do pecado, nós nos tornamos maus, nós nos tornamos corruptos. No capítulo 15 de Mateus, no verso 19, nós temos o seguinte: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, a fonte do pecado é o coração do homem. É do coração que nós temos que guardar para que nós não possamos pecar. Às vezes as pessoas falam: eu estou sentindo no meu coração isso. Cuidado, cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é a fonte de todo o pecado. Agora, para a gente poder encerrar, quando nós pecamos? Quando o homem ele passa a ser um pecador? Existe a idade da razão? O que é isso, idade da razão? É o pensamento que defende que o homem, até certa idade, ele não peca. Enquanto a pessoa não atinge a idade da razão, ela não tem pecado e por isso ela não tem culpa. Dessa forma, ela não está condenada, ou seja, ela não vai para o inferno. Se uma criança nasce e ela vive 5, 6 anos, ela morre e ela não atingiu a idade da razão, ela vai para o céu direto. Nós não queremos entrar muito nessa ideia, mas isso não é correto, essa ideia da idade da razão. Nós não podemos afirmar isso. A Bíblia não afirma isso, pelo contrário, a Bíblia ela afirma coisa diferente. Por exemplo, no Salmo, no capítulo 51, Salmo 51, no verso 5, vejamos o que diz o Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o salmista está falando que o homem, ou todos nós, nascemos pecadores. Vejam o que Jó diz no capítulo 14, verso 1 a 4. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ou seja, Salomão não, Jó, ele está dizendo, né? Jó está dizendo que o homem ele nasce pecador. Também no Salmo 58, no verso 3, diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Então, nós podemos ver pela palavra de Deus que não existe essa ideia da idade da razão. Todos nós nascemos pecadores. Nós vamos estudar isso mais à frente. Todos nós nascemos pecadores. O homem nasce pecador. O pecado ele faz parte da nossa existência, infelizmente. Que o Senhor abençoe sua vida, para que você possa ter entendido isso. E nós voltamos na próxima unidade com um estudo muito especial para você. Que Deus abençoe você. Até a próxima.